Oi, meu nome é Jenny. O meu é Bia. Hoje a gente vai falar sobre esse livro que se chama Quarto de Despejo, escrito por Carolina Maria de Jesus. Esse livro e essa escritora são extremamente importantes para a nossa literatura e a gente vai tentar fazer nesse vídeo uma breve análise sobre o livro e contar um pouco sobre a vida da Carolina, porque para entender a complexidade desse livro aqui, é essencial que a gente saiba quem foi a Carolina Maria de Jesus, porque esse livro é 100% autobiográfico. Carolina nasceu em Minas Gerais, em Sacramento, cidade chamada Sacramento, por volta do ano de 1914. Ela foi filha de uma lavadeira, neta de escravos, não se sabe a origem, quem foi o pai dela. E aí, com 7 anos de idade, ela tem o primeiro contato com a leitura e a escrita. Ela recebe uma oportunidade, né, de uma das clientes da mãe dela, e ela passa a estudar num colégio chamado Allan Kardec, que é o primeiro colégio espírita do Brasil, e ela só consegue estudar até o segundo ano do primário. Mas mesmo com esse pouco tempo, né, na escola, ela já foi o suficiente para que ela conseguisse se identificar, criar uma identificação muito grande com a literatura, com a escrita. Isso, e por conta da dificuldade que ela e sua mãe vivia, ela largou, ela saiu da escola para poder trabalhar, para poder sustentar, né, ajudar a sustentar ela e a família. E aí, com o tempo, várias coisas foram acontecendo. E aí, a mãe dela vem a falecer. Nisso, ela vem para São Paulo. Chegando em São Paulo, ela consegue alguns empregos, né, alguns serviços de faxineira, até que ela encontra um emprego fixo como empregada doméstica. E nessa casa, ela volta a ter de novo um contato com a leitura. E quando ela tá nessa casa, o patrão dela incentiva ela até a conhecer a cidade, a sair nos dias de folga dela, né? Mas ela prefere ficar reclusa na biblioteca, em contato com a leitura, em contato com os livros, porque é realmente a paixão dela. Só que acontece que ela é engravida, e quando ela é engravida, ela não pode continuar lá, ela não pode continuar no emprego. Então ela precisa sair da casa, e ela sai e vai viver uma vida de, mais uma vez, uma vida de extrema dificuldade. E aí, em situação de rua, ela tem que começar a recolher, ela começa a recolher papel para poder sobreviver. E aí, nessa mesma época, surge um projeto de higienização do centro da cidade, em que as pessoas que estão ali em situação de rua são recolhidas, né, são tiradas do centro e despejadas, literalmente despejadas, em lugares em que elas não podem ser vistas, como as margens de rios e etc. E aí ela é levada pra favela, a extinta favela do Canindé, que ficava ali na margem do Tietê. E é onde ela cria os 3 filhos dela, que ela tem posteriormente, que é o José Carlos, o João e a Vera Eunice. E ela cria esses 3 filhos que são de pais diferentes, sozinha, porque ela não tem nenhum apoio de nenhum dos pais. Então ela assume essa criação desses filhos sozinha e ela passa por extremas dificuldades. Ela vive numa situação de extrema pobreza. E para sobreviver, para poder pelo menos comer, ela sai da favela todos os dias, sai pelas ruas de São Paulo para recolher qualquer material reaproveitável para comprar comida. E à medida que ela sai, né, tipo, que ela recolhe os materiais, ela encontra livros, revistas, cadernos. E são em cadernos que ela começa a relatar o cotidiano, a vida dela, relatos sobre a favela, as angústias, os anseios dela, as preocupações, as tristezas. E aí acontece que um dia, um jornalista chamado Audálio Dantas vai até a favela do Canindé com o objetivo de criar uma matéria falando sobre o surgimento das favelas em São Paulo. E ele se depara com a Carolina. Quando ele conhece a Carolina, ele fica fascinado por aquela mulher, fascinado por aquela história. E ela convida ele para entrar no barraco e conhecer, né, os livros, conhecer os cadernos em que ela escrevia a rotina dela, os diários dela. E quando ele começa a ler os diários, né, que eram por volta de 20 diários, quando ele começa a ler aquele material, ele fala: não preciso de nada, minha matéria já está aqui. Ela já escreveu a minha matéria. Então, ele
viabiliza que os escritos dela sejam publicados, primeiramente no jornal Folha de São Paulo, em 1958. Depois, no ano seguinte, em 1959, os escritos dela são publicados no jornal Cruzeiro. E no outro ano é publicado o livro, efetivamente, o livro da Carolina. O livro teve grande repercussão. Ele, inclusive, foi traduzido em 3 idiomas, teve recordes de exemplares vendidos, né? Isso trouxe para a Carolina e para a obra dela grande visibilidade. E aí ela alcança uma fama, né, não esperada, muito grande, ao ponto de que ela vai viajar para vários países, vai conhecer diversas pessoas muito influentes na sociedade da época, né? E aí ela consegue sair da favela. Quando ela sai da favela, ela vai morar num bairro de classe média. Mas ao chegar nesse bairro, ela não consegue se adaptar, porque, afinal de contas, ela era uma mulher negra, uma mulher que tinha 3 filhos e não tinha um parceiro, um companheiro, não tinha um marido. Então ela não consegue se adaptar naquele lugar, né? E todo mundo sabia a origem dela, então ela não é daquele lugar. E aí ela sai dali e vai para um sítio em Parelheiros, que é onde ela vive até os últimos dias da vida dela. É importante mencionar que ela, após, mesmo tendo vendido vários livros, né, e ter conseguido uma certa fama, ela não deixou de catar papelão pelas ruas, né? Isso não trouxe a publicação do livro dela não trouxe retorno financeiro a ponto de tirá-la totalmente da miséria. Então ela acaba escrevendo outros livros, outras obras, mas essas obras não têm a visibilidade que o Quarto de Despejo teve. Pelo contrário, eles são alvos de críticas duras, assim. E, inclusive, o Quarto de Despejo também, ele foi bem criticado. Alguns intelectuais não acreditavam na credibilidade daquela escrita, acreditavam que era o Aldário Dantas que escrevia. E aí ela morre, acaba falecendo em 1977, aos 63 anos, por conta de uma crise asmática, e ela morre no esquecimento, sem nenhuma visibilidade, sem nenhuma lembrança daquele público que outrora deu tanta importância e tanto valor ao Quarto de Despejo. O livro é autobiográfico, né, como nós bem dissemos. Ele é resultado de relatos que eram escritos em diários. E eram aproximadamente 20 cadernos em que ela escreveu desde 1955 até 1960. É um livro que contém relatos, denúncias, críticas à realidade na favela, à realidade da cidade de São Paulo. Então ela aborda diversos temas no livro dela, justamente porque é um diário. Então ela vai contando o dia a dia, ela vai denunciando algumas situações, e a gente consegue analisar esse livro do início ao fim de várias formas, de várias maneiras diferentes, porque é um livro riquíssimo, complexo e completo, para você entender tanto a realidade de desigualdade social que existe em São Paulo como no Brasil, enfim. É um livro que tece vários tipos de críticas, né, e de indignação em relação à política. Então ela vai também falar um pouco dela como mulher, mãe solteira, né, em uma situação em que ela tem que cuidar de 3 filhos sozinha e ainda ser mulher. E, assim, em relação à política, ela faz várias críticas, por exemplo, ao governo, né, que era do Adhemar de Barros. Por exemplo, o nome do livro já diz muito sobre essa crítica, né, porque quando os favelados eles são mandados para essas favelas, é como se eles estivessem sendo despejados, né, num quartinho qualquer. Por isso que daí que vem o nome Quarto de Despejo. É daí que surge esse título, por conta de uma crítica que ela faz em relação a essa política. E ela também faz outras várias críticas em relação ao fato de os políticos irem à favela só na época de eleição para poder angariar os votos dos pobres, propor coisas no período de eleições para essa população, para essas pessoas que estão lá,
e quando eles são eleitos, eles simplesmente se esquecem e nunca mais vão lá, não cumprem nenhuma das promessas. Então Continuam negligenciando aquelas pessoas. Sim. E ela faz duras críticas essa situação política que estava aqui em São Paulo e no Brasil. E ela também fala um pouco do contraste, né? De bairros nobres com a favela, né? O contraste gritante que havia entre riqueza e pobreza, né? A indignação que ela tinha de perceber que alguns tinham muito e outros muitos tinham muito pouco, que era o caso dela, que muitos podiam esbanjar dinheiro e ela tinha que se esforçar, se esmerar muito para poder conseguir o mínimo, pouquíssimo, para poder sobreviver, para comprar comida. E mesmo trabalhando bastante, trabalhando doente, cansada, às vezes ela não tinha dinheiro, ela não tinha condições de comprar comida para matar a fome dos filhos, né? Então tinham dias que ela literalmente passava fome. E é muito complicado, assim, porque a gente percebe que ela tinha uma inquietação dentro dela e questões que, se você for analisar do ponto de vista psicológico, você vai ver que são coisas que precisavam ser trabalhadas, entendeu? Então, várias vezes você vê ela falando que ela pensou em se suicidar, e matar os 3 filhos para eles não terem que passar fome mais, porque ela não aguentava mais viver naquela situação. Então, você vê o nível que uma pessoa pode chegar devido à miséria que ela está inserida, né? Devido ao contexto de pobreza e miséria extrema em que a pessoa está inserida. E, além disso, também tem a questão do racismo, que ela denuncia várias vezes, ela relata várias vezes. Situações em que ela vivenciou o racismo, situações em que ela viu, né, pessoas sofrendo o racismo. E é uma ferida que a gente sabe que ainda está aberta, né, no nosso país. E que é bem problemático, e isso fica muito explícito no livro dela. Esse livro não é um livro fácil de ser lido no sentido de que ele é desconfortável. É uma leitura, é uma linguagem coloquial, não é difícil de entender, é uma linguagem direta. Contudo, é uma história muito pesada e muito difícil de engolir. É uma realidade que a gente está acostumado a ignorar e a fingir que não existe, mas isso daqui existe e é desde 1955. Perdura até os dias atuais. Então, acho que era isso que a gente queria falar, né? Sobre o livro, sobre a Carolina. Incentivar vocês a, se puderem, ter a oportunidade de comprar esse livro, fortalecer esse trabalho lindo. Foi uma mulher, e é uma mulher que tem muito a nos ensinar. Né? Não só esse livro, como as outras obras dela. Então, procurem, gente. Essa mulher foi cantora, como eu já disse, poetisa, compositora. Ela é incrível. Ela me emocionou muito, assim. Me impactou bastante. E aí a gente quer ler uma frase, que foi a primeira frase que me... Na verdade, tudo nesse livro me chocou muito, a mim e a Bia também. Mas essa frase foi a frase que me fez chorar. Que ela fala assim: eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galerinha! Deixe seu joinha.